Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui de volta com a segunda parte da nossa aula sobre armatiologia, para que os irmãos entendam um pouco mais sobre o que é pecado, correto? Essa aula está sendo direcionada aos jovens, a professores de jovens, juvenis e adolescentes em parada modelo, porém está sendo disponibilizado na rede para que todos possam ter acesso. Como nós falamos, essas aulas serão aulas bem práticas, para que as pessoas tenham condição de entender sobre a doutrina. Não adianta a gente colocar termos técnicos e tantas outras coisas aqui e depois as pessoas terem dificuldades de entender sobre a armatiologia. Então vai ser uma aula bem prática, como foi a primeira, a segunda também vai ser muito prática, ok? Para que todos possam ter acesso, tanto estudiosos quanto leigos também no assunto possam crescer um pouco aí no conhecimento, ok? Nós vamos falar hoje na segunda aula sobre algumas visões históricas, né? O que falaram sobre pecado durante a história, né? Algumas pessoas que influenciaram seu tempo com seus ditos. Pecado é isso. E durante aquele período, pecado foi tratado daquela forma, ok? Depois, com o passar do tempo, outras colocações foram feitas a respeito de pecados e a teologia ela vai se desenvolvendo com o tempo. Por isso que é necessário que a gente sempre esteja fazendo aí uma revisão dos nossos conhecimentos, porque até mesmo por conta das descobertas arqueológicas, muitas interpretações bíblicas acabam mudando. Não o texto, mas as interpretações, ok? Algumas situações que nós interpretávamos assim, hoje a gente viu que por conta daquilo não era de fato dessa forma, ok? Antes de tudo, nós vamos ler aqui primeira parte aqui de um texto da Palavra de Deus, que está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 19, que diz assim: porque como pela desobediência de um homem só, muitos foram feitos pecadores. Uma definição exata para a condição de pecado da humanidade, né? Pela desobediência de um só homem, todos foram feitos pecadores, ok? Como nós falamos na aula passada, não porque Adão ele foi uma má influência, né? Vamos dizer isso. A gente seguiu as más influências de Adão, não. Porque quando Adão pecou, Adão corrompeu o pacto que que o Senhor tinha feito com ele, ok? E por conta da desobediência de Adão, né? Ele conheceu a maldade, conheceu o mal. Depois dele, todas as pessoas que nasceram herdando da natureza de Adão essa corrupção, ok? Então todos os homens são pecadores, ok? Biblicamente, pecado é a desobediência à vontade de Deus, ok? Deus estabelece sua vontade, seus padrões para os homens, ok? Deus quer que o homem seja assim, assim e assim. Não impondo no homem, ok? O que ele quer. De fato, ele dá a orientação, deu a orientação através dos profetas, de fato, o que ele queria da humanidade, como que ele queria que o homem se comportasse, ok? Então, quando o homem foge desses parâmetros, ok? Dessas vontades de Deus que se tornou princípios bíblicos para nós, o homem começa a desobedecer à vontade de Deus e cometer, né, pecado, correto? Porque está em desobediência, de fato, aquilo que Deus quer para o homem, ok? Então, pecado também é a prática do mal, né, definido biblicamente como prática do mal. Como nós falamos
Já o mal, de fato, ele não existe, correto? O mal é simplesmente a ausência do bem. Quando o homem deixa de praticar a bondade, o mal começa a sobressair na vida dele. Nós até questionamos aqui se Deus criou todas as coisas, Deus também criou o mal. Na verdade, Deus não criou o mal, Deus criou o livre-arbítrio, ok? E deu a condição ao homem de escolher, praticar a bondade, ensinou sobre a bondade. Tudo que Deus fez em relação ao homem, mostrou para o homem, para que o homem praticasse as boas ações, as boas obras. Quando o homem deixa de praticar as boas ações e as boas obras, o mal começa a sobressair, as más ações começam a sobressair na vida dele. E aí ele começa a fugir dos parâmetros divinos, cometendo assim pecados diante do Senhor Jesus Cristo, que começa a corromper os princípios bíblicos, ok? Então vamos lá, algumas teorias históricas, algumas visões históricas. Não vamos assim se aprofundar sobre isso, porque a gente quer fazer um vídeo aí no máximo de 20, 25 minutos, no máximo, para a gente não enfadar os irmãos aí, ok? Então nós temos a visão de Legston, né? Legston foi um ministro batista, que foi nomeado missionário, correto? E veio para o Brasil, ok? Foi professor aí do Seminário Batista do Sul, um seminário top de linha, muito famoso aí no nosso país. Depois ele foi pastorear algumas igrejas batistas. Então ele rodou pelo território brasileiro. E ele também foi um escritor, escreveu aí sobre alguns temas bíblicos, e o pecado foi uma das coisas que ele escreveu também. Ele tem uma teologia sistemática pouco conhecida, mas serve de fonte de estudo também. Ok? Ele vai dizer que o pecado é um estado mal da alma. Ok? Nós cremos, né? Eu creio assim, que o homem é um ser tricotômico, né? Nós falamos sobre a tricotomia do homem. O homem é formado de corpo, alma e espírito. A alma está no centro, correto? A alma expressa, né, toda a vontade humana, correto? Então, quando você fala de alma, você fala de expressão, ok? Todas as emoções, elas estão ali, os desejos estão entranhados ali na vontade da alma. Então, quando a alma ela expressa esses desejos, se for para o lado ruim, né, essa expressão da alma acaba prejudicando todo o teu corpo, correto? Porém, eu acredito que o pecado é um conjunto, corpo, alma e espírito. A Bíblia fala que nós devemos santificar o espírito, alma e corpo, correto? Então temos o pecado do espírito, né? Temos o pecado da alma também, nós temos o pecado do corpo, a expressão. Então é um conjunto de coisas. O pecado está entranhado na natureza do homem, não é na carne do homem, correto? Não está na carne, é no conjunto do homem. O homem é um conjunto, corpo, alma e espírito. Então, o pecado, a natureza foi entranhada ali. Então, existe um conjunto dentro do homem para que o pecado se manifeste, correto? Nós também temos a visão do arminianismo. O arminianismo nós estudamos na lição passada, e a gente se apega bastante à teoria de Armínio, ok? Nós falamos bastante no trimestre passado, ok? Armínio vai dizer que pela queda de Adão, todos perderam a retidão, correto? Com certeza, com certeza. Como nós falamos, quando Adão pecou, todo o homem que veio depois de Adão herdou essa natureza, ok? Então não há um homem que se escape depois de Adão, exceto Cristo, ok? Ninguém no mundo, ninguém teria condição, ou tem condição, teria, né, de oferecer-se para purificar a humanidade, porque todos que vieram de Adão, ok, estão completamente com a sua natureza corrompida. E eu expliquei semana passada que Cristo podia fazer isso, porque Cristo não nasceu da concepção, ok? Cristo não nasceu da relação sexual, nem foi implantado no óvulo de Maria, porque se ele fosse implantado no óvulo de Maria, ele pegava parte da natureza corrompida de Maria, então não poderia,
ok? Então Cristo ele foi ali implantado no ventre de Maria e nasceu como Adão, né? Sem pecado, com a natureza zero bala, ok? E Cristo a gente pode adorar, porque ele realmente, de fato, ele foi santo nas suas ações e sua natureza ele não deixou se corromper, ok? Satanás tentou de todas as formas, mas ele permaneceu firme. Né? Nós também temos a teoria aí de Julius Miller, né? Cada pessoa cai moralmente antes de nascer no mundo dos espíritos, né? É uma teoria meio que estranha, ok? Ele foi um teólogo protestante alemão, correto? Ele foi professor de Halle, né? Uma das grandes faculdades aí, em 1839, perdão. Ok? São esses homens eram influenciadores de sua época, ok? Então a sua visão sobre determinado tema influenciava muitas pessoas, influenciava a comunidade, quem eram os professores que sobressaíam, influenciavam seus alunos que iam levar essas teorias para outras pessoas, né? E assim formava-se os conceitos sobre determinados assuntos, né? Então, assim, a ideia de pecado para a humanidade, para ele era essa, que toda pessoa, né, cai moralmente antes de nascer, lá no mundo dos espíritos, né? Meio que kardecista, essa teoria meio que de projeto de reencarnação, né? Então a gente vamos deixar passar isso aí, mas é para vocês entenderem como é que se formavam esses pensamentos, tá? O congregacionalista, né, era um conjunto de governos, na verdade, anabatista, batistas, e discípulos de Cristo, correto? Então esse sistema vai dizer que todos os homens são naturalmente corrompidos de natureza, correto? Sem dúvida. Vamos lá. Nós temos o termo condenação em contrato, ok? Que vai dizer que Adão é representante da raça, correto? Adão é o primeiro homem, correto? Ele é representante de toda a raça. Então, quando você olha para um homem, você olha para Adão, primeiro homem, correto? Então, vamos lá. E com este, Deus fez contrato, né? Fez um contrato com Adão, correto? Fazendo o bem terá vida, né? O mal terá a morte. Não. Deus não estabeleceu isso para Adão. Ó, Adão, se você fizer o bem, você vai ter vida. Se você fizer o mal, você vai viver uma vida de derrota, vai viver uma vida de morte. Não, Deus quando criou Adão, Deus deu a ordem, crescer e multiplicar, né? Disse para Adão, crescer, multiplicar e frutificar a terra. Quando Deus pôs ele no jardim, Deus disse, podeis comer de tudo, mas dessa árvore não, correto? Então Deus deu ali a primeira dispensação, né? Deus deu ordem, Deus estabeleceu um estatuto, correto, para Adão. E ele foi e corrompeu esse primeiro estatuto. Por ele corromper esse primeiro estatuto, ok? Que foi comer da árvore que o Senhor disse para não comer, Deus manda sobre ele o primeiro julgamento do homem. Expulsa ele do jardim, correto? E Adão agora ficou fora e afastado da presença de Deus. Por quê? Porque Adão simplesmente escolheu não fazer aquilo que o Senhor determinou. Mas o Senhor não fez nenhum contrato com ele estabelecendo isso. Ok? Vamos lá. Nós temos também, vamos falar de Agostinho, né? Agostinho foi um dos grandes teólogos aí dos primeiros séculos, grande influenciador do Ocidente, também deu sua contribuição teológica de uma forma extraordinária, né? Só que Agostinho vai dizer que Deus imputa o pecado de Adão imediatamente. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Quando nós nos convertemos, levantamos
e nos manifestamos para Cristo, aceitamos o sacrifício de Cristo, ok? Automaticamente, o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, né? Nós entendemos assim no conceito espiritual, que o Espírito Santo nos purifica de todo pecado, ok? Todo pecado que nós cometemos na nossa vida, todas as maldades, naquele exato momento, o Senhor, Ele nos perdoa de todo esse pecado, ok? Não tem como o Senhor nos perdoar do pecado de Adão, porque o pecado de Adão, ele está na nossa natureza, ok? E quando nós aceitamos a Cristo, nós não estamos livres do pecado, ok? Embora nós viemos numa trajetória na nossa vida, chegamos até Cristo, nos convertemos, todo aquele pecado, aqueles pecados que nós cometemos, ficou em Cristo. Cristo perdoou todos esses pecados, toda a nossa dívida, toda essa condenação que tinha contra nós, Cristo perdoou. Só que agora a gente começa uma nova vida em Cristo, ok? A nossa natureza continua a mesma. Entendam isso. Nós estaremos sujeitos a pecar novamente, nós cometeremos pecado novamente, muitos pecados, e pecamos todos os dias. Ok? Só que, depois que nós se convertemos, nós temos o Espírito Santo, que nos orienta, ok? Aquilo que a gente cometia, a gente vai lutar para não cometer mais, correto? E quando a gente comete um erro, a gente sente o pesar pelo erro, a gente dobra os nossos joelhos, ou leva as nossas vozes ao Senhor, pedindo perdão por aquele pecado. O Espírito Santo vem novamente, né? Que purifica o homem, o Espírito purifica o homem, ele nos perdoa e nós ficamos livres daquele pecado que a gente cometeu, correto? E o mais interessante é o seguinte, existe um processo na vida do homem chamado novo nascimento, né? Jesus falou para Nicodemo, necessário vos é nascer de novo, ok? Nicodemos teve dificuldade de entender, mas entendeu depois. O que acontece? Quando nós nos convertemos a Cristo, né, o velho homem, o homem chegou até determinada idade. Dali, começa-se uma nova vida. É como se você tivesse nascido de novo. Quando você nasce de novo, quando aceita Cristo, você agora vai absorver novos conceitos. Que conceitos são esses? Conceitos de Cristo. Conceitos que vêm através da palavra do Senhor Jesus Cristo, dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Os ensinamentos da palavra, ele vai nos moldando a cada dia. Todas aquelas ações, aqueles maus costumes que nós cometíamos e tínhamos antes, a palavra do Senhor vem até o nosso coração, confronta aqueles maus comportamentos, nos ensina um novo comportamento e a gente começa a ter uma vida cristã pautada nos ensinamentos da palavra de Jesus Cristo, ok? E isso é o processo de novo nascimento. Aí a gente começa a crescer, né, no reino de Cristo, aprendendo os conceitos de Cristo, ok? Então nós não vamos deixar de ser pecadores, mas nós passamos a ser pecadores arrependidos. Porque todas as vezes que cometemos pecados, nós estaremos, nós estaremos tendo a condição de se arrepender e pedir perdão ao Senhor Jesus. Quando você, depois de ter os seus pecados perdoados, e volta a cometer os pecados novamente depois que você se converteu, o pecado ele acaba se tornando comum para você, ok? A tua mente ela fica cauterizada e aquele erro que você cometeu e continuou cometendo constantemente, né, acaba não tendo mais peso sobre a sua vida, sobre a vida das pessoas. Ok? Então, nós precisamos entender o seguinte, depois que nos convertemos a Cristo, continuaremos sendo pecadores.
ok? Porque a natureza está em nós. A natureza só vai ser purificada quando o nosso corpo for transformado num corpo glorioso, correto? Então aí a nossa natureza, o nosso corpo, ele será um corpo glorificado, ok? Mas enquanto isso não. Mas temos o Espírito Santo para nos ajudar, ok? Temos também aí, podemos esquecer, né, a doutrina de Pelágio, né? Vai dizer que o homem nada tem a ver com o pecado de Adão. O pecado que Adão cometeu, ele é um pecado. O pecado que eu cometo é outro pecado. Então, nossos pecados não têm nada a ver um com o outro. Porém, ele erra porque nós herdamos, ok? A natureza do pecado. O que eu tenho a ver? Adão nasceu não sei quantos, 6.000 anos, 7.000 anos atrás. O que eu tenho a ver com isso? Tem a ver que nós nascemos de Adão, ok? Então, a natureza corrompida de Adão, infelizmente, pertence a nós aí. Ok? Foi um monge da Britânia, né? Ele viveu aí entre 360 e 420 depois de Cristo. Depois sua teoria foi rejeitada aí pela igreja, ok? Como nós falamos, nós vamos trabalhar uma visão hoje bem rápida, a visão de São Tomás de Aquino, né? E vamos ver como a visão histórica ela sofre com o tempo. Isso é interessante, né? São Tomás de Aquino vai dizer o seguinte, que dos 7 pecados capitais, a preguiça é o maior dos pecados, correto? Então, o orgulho, a cobiça, a luxúria, a ira, a gula, a inveja e a preguiça. Ele separa a preguiça e coloca a preguiça como a mãe, a mestre de todos os pecados. E ele faz a comparação da preguiça com a sédia, com a ácida, né? Depois, né, muitas pessoas tentaram traduzir, né, a ácida por preguiça, ou preguiça por ácida, não conseguiram durante os séculos, né? E o que acontece? Essa palavra ácida vem do grego, né? É a ausência de cuidados. Os primeiros teólogos cristãos consideravam a assédia um dos 7 pecados capitais, junto com orgulho, cobiça, luxúria, ira, gula e inveja. Olha que interessante. Por que São Tomás de Aquino se apega nisso? Porque a preguiça, né, ele entendia que a preguiça era como um ácido, né, que ela entra na mente das pessoas e torna-se corrosiva, ela corrói a mente das pessoas e torna pessoas inertes, ok? Por quê? Deixa eu te explicar o que acontece. Havia muita argumentação teológica, ok? Sobre vários temas antes de Constantino. Havia muita argumentação teológica. Às vezes a briga das interpretações é por conta disso. Às vezes determinados tipos de comportamento social os cristãos não aceitavam, brigavam com aquilo. Tal. Por quê? Porque eles tinham uma disposição, tá, para poder lutar por aquilo que é certo. Tinha uma disposição para lutar por aquilo que eles acreditavam. Ok? E com o passar do tempo, esse ânimo ele foi acabando, ele foi deixando de ser algo expressivo para as pessoas, ok? Então as pessoas começam a aceitar qualquer coisa, as pessoas começam a aceitar qualquer tipo de opinião. O que as pessoas falam, as pessoas não têm o mínimo de cuidado de examinar para ver se é verdadeiro ou não. Simplesmente aceita. Não trabalha a sua mente, não trabalha o seu intelecto. Ou seja, a assídia, ela toma conta da mente da pessoa, né, e torna a pessoa inerte. É o que ele está querendo dizer. Isso, resumindo, na verdade, é a preguiça que toma conta do homem. Porque o que é a preguiça? É a indisposição. Você conhece alguém preguiçoso que não tem disposição para nada? É isso que ele está falando.
né? E a preguiça, ela atinge a mente, ok? Ela atinge a mente do ser humano, correto? Quando a gente aprende as coisas erradas, a gente simplesmente ouve, a gente não para argumentar aquilo. A gente não pesquisa para saber se aquilo é correto, se aquilo é errado. A gente tem preguiça, a gente não tem ânimo. A gente prefere absolver a mentira, ok? Ou lutar pela verdade. A gente está vivendo em um período aí na sociedade, né, onde a mentira, a sociedade absorve mais, bem com mais credibilidade a mentira do que a verdade. Sabe por quê? Porque a mentira não dá trabalho. A mentira você simplesmente ouve, está correto. A verdade dá trabalho. Por quê? Porque a verdade a gente precisa argumentar. Ok? A gente precisa se posicionar, se colocar. E São Tomás de Aquino vai dizer o seguinte, que por o homem deixar a preguiça tomar conta da sua mente, ele perde a vontade de lutar. E isso hoje, irmãos, é um mal social. Isso é um mal social. Correto? Dentro das igrejas é um mal social, é um mal que também atinge as pessoas dentro da igreja. Correto? A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade bíblica liberta o homem. A verdade bíblica encaminha o homem. A verdade bíblica encaminha a igreja para lugares celestiais. A verdade na sociedade leva a sociedade a crescer. Entendeu? Mas por conta da assédia, né, as pessoas preferem ficar com a vida inértea, não lutar por nada, não batalhar por nada. O que as pessoas falam, a gente aceita. O que as pessoas dizem, a gente recebe e está tudo de bom tamanho. Então, o que acontece? Depois que Constantino ele assume o Império Romano, né? E há uma revisão teológica e eles fazem o seguinte: eles tiram a assédia de lado, a preguiça de lado e começam a trabalhar o orgulho. Entendeu? Olha que interessante. E começa a trabalhar que o orgulho do homem ia levar o homem para o inferno. Então começa a fazer a colocação que todo homem que se manifestava nas suas verdades, todo homem que lutava pela verdade, todas as pessoas que lutavam por conceitos verdadeiros, eram pessoas orgulhosas. E essas pessoas orgulhosas, o lugar dela no inferno estava traçado. Correto? E o interessante é que durante anos e séculos o orgulho, o ego do homem foi massacrado. Foi detonado o ego do homem. Correto? E isso é errado. Isso é errado. Porque o nosso ego, ele precisa estar bem. Nós precisamos estar bem com as coisas que nós fazemos. Nós precisamos estar, como eu posso dizer, motivado com as coisas que a gente faz. Às vezes a gente para porque a gente acha que o nosso ego está sobressaindo. Não, gente. Nós precisamos alimentar o nosso ego de coisas boas. Okay? Agora, o egoísmo é outra coisa. Ego é uma coisa, egoísmo é outra. Então, a assédia, o pecado da preguiça sai de cena, correto? E de lá para cá, dificilmente você vê alguém lutando pelas verdades. Ok? Então, hoje, né, isso, a visão de pecado, São Tomás de Aquino. Separei um pecado só, né, a preguiça. Como que a gente vê a preguiça hoje? A preguiça é até um pecado legal hoje, né? E a gente trata a preguiça como um pecado, não como pecado, mas a gente trata a preguiça como algo normal. Está dentro da nossa casa, está conosco muitas das vezes, só que não é essa a preguiça. A preguiça está aqui. A inércia está aqui, ok? Na nossa mente, ok? A Bíblia diz, Paulo vai dizer lá, né, na carta aos Romanos,
né, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar ele pelo poder da palavra de Jesus Cristo. Nós temos acesso à palavra de Jesus Cristo. E nós precisamos transformar o mundo, transformar a vida das pessoas através da verdade. Se a gente entra no pecado da preguiça, né, que a preguiça está aqui, a preguiça não está aqui, a preguiça está aqui, na nossa mente. Sabe o que a gente faz? A gente deixa as coisas correrem à vontade. A gente não tem disposição, né? A gente não tem aquele impulso, correto, para lutar. Nossa mente está tão amortecida com as mentiras, né? com os conceitos errados. A gente está numa aceitação tão grande que a gente precisa entender hoje que a preguiça, ok, é como um ácido que corrói a nossa mente e nos torna inerte. Precisamos sair desse contexto de preguiça que nós vivemos e começar a aprender a argumentar, a trabalhar a nossa mente, né? Quando estiver num conceito social e há em verdade, a gente se manifeste com a verdade. Quando a gente estiver num conceito teológico, a gente se manifestar com a verdade. Quando as mentiras estão sendo pregadas, estão sendo estabelecidas diante da sociedade, diante dos cristãos, precisamos nos expor, não brigar com ninguém, não é isso, mas expor-se no mundo das ideias, expor as verdades bíblicas, ok? E não deixar que a nossa mente, ok, o nosso cérebro, o nosso intelecto seja corroído pelo ácido. Ok, meus irmãos? Então nós temos aqui alguns conceitos históricos. Ok? Se apega nesse termo que nós falamos de São Tomás de Aquino e vamos tentar levar para outras argumentações, ok? Para que nós possamos entender, né, que os conceitos doutrinários, muitos foram subjugados, muitos foram danificados com o tempo. E a gente só consegue resgatar a doutrina bíblica, as doutrinas verdadeiras, né, entender de fato, biblicamente, o que é a vontade de Deus, o que não é a vontade de Deus, quando a gente examina as Escrituras. Ok? Por quê? Porque a Bíblia, a palavra do Senhor, ela é atemporal. A mesma palavra que São Tomás de Aquino leu e fez essa colocação é a mesma palavra que nós vemos hoje. Ok? Então, os princípios e padrões morais da Bíblia não mudam. Ok? As interpretações podem mudar com o tempo. Mudou com o tempo. Alguns entendimentos. Mas aqueles que examinam as Escrituras, aqueles que se apegam à palavra, vai entender que os princípios e padrões morais da palavra do Senhor Jesus Cristo, que relata a vontade de Deus para a humanidade, eles não mudam. E é ele que nós precisamos apegar. Se nós apegarmos a eles, vamos ter uma compreensão bem formal do que é pecado e do que não é pecado. E aprender a subjugar essas questões, ok? Termos a maturidade cristã com base na palavra do Senhor Jesus Cristo, para a gente poder observar as coisas e dizer: isso corrompe a vontade de Deus. Isso não corrompe a vontade de Deus. Precisamos ter esse direcionamento. Precisamos ter esta posição bíblica para que as pessoas que a gente guia, para as pessoas que nós estamos discipulando, as pessoas que nós estamos ensinando, venham crescer na verdade. Ok? Venham aprender a entender de fato as Escrituras. Ok? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a sua aula. Que Deus abençoe as suas interpretações. E nos colocamos à disposição aí para você poder estar aprendendo mais sobre o tema. Tá bom?
Nós voltamos na próxima semana aí com a terceira aula. E se você gostou, aqui se inscreve lá no meu canal, dá um likezinho lá, toca lá o sininho, ok? Divulga esse vídeo aí para outras pessoas, pode compartilhar, não tem problema, eu estou novo nesse ramo aí, às vezes a gente fica meio que assim, mas a gente vai se acostumar com isso e os nossos conhecimentos nós estaremos aí colocando aí para os irmãos, para abençoar a vida dos irmãos. Ok, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, ok? Tenham aí boa aula aí neste domingo e bons entendimentos aí ao longo da vida de vocês. Deus abençoe a todos. Amém.